Passar para o último assunto de hoje, morreu aos 91 anos uma lenda do cinema francês, ícone também de beleza, a atriz e cantora Brigitte Bardot, atriz, cantora e também ativista pela causa dos animais, dos bons tratos aos animais. E quem está aqui com a gente para analisar, para nos falar um pouco da carreira e da importância que Brigitte Bardot teve não só para o cinema, mas também para a cultura mundial e para o comportamento feminino no século XX, é o colunista do UOL, jornalista, crítico de cinema, Roberto Sadowski. Sadowski, tudo bem? Bem-vindo ao UOL News. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, turma. Estamos aqui nesse dia, né? Fale-nos, por favor, sobre Brigitte Bardot. A gente está nesse dia que é engraçado, né? Final de ano, as coisas começam a se empilhar e a gente acorda com a notícia da morte da Brigitte Bardot. Ela estava fora da mídia faz um tempo já e, obviamente, fora da indústria cinematográfica há décadas, porque ela escolheu se remover da indústria cinematográfica pouco depois do auge dela para se dedicar à causa animal. E óbvio que ela também se envolveu em polêmicas nesse entardecer de sua vida, né? Polêmicas raciais, polêmicas políticas. Mas eu acho que a gente tem que aqui celebrar quem foi Brigitte Bardot. E, como disse um amigo crítico de cinema que conversou comigo mais cedo, ela era uma era, né? Uma era inteira do cinema encapsulada numa pessoa só. Ela era feminista antes do feminismo existir, ela era rebelde antes da rebeldia ser alguma coisa, e ela quebrou barreiras que a gente nem sabia que eram barreiras, né? Então, ela encarnou esse espírito livre e esse espírito libertário do final dos anos 50, estourou quando Roger Vadim a colocou em E Deus Criou a Mulher, em 56, se tornou um ícone global de beleza, de moda, de estilo. Nunca foi uma grande atriz, né? Nunca foi uma grande performer, mas ela fez parte não só de um movimento cultural, né? Parte da Nouvelle Vague e de tudo que se seguiu à nova onda do cinema francês, mas ela se colocou ao mundo como uma mulher que desafiava o que tinha de padrão. E eu acho que isso no cinema e na cultura é muito importante. A gente precisa das pessoas que quebrem as caixas. Então, ela se colocou livre em opiniões, livre sexualmente, livre nas vontades que ela tinha, se envolveu com pessoas, né, com Roger Vadim, com Jean-Luc Godard, que a dirigiu em Eu Desprezo, depois com Serge Gainsbourg, né, que também a usou como musa. E eu acho curioso que no momento que ela estava redescobrindo e redefinindo a carreira dela, ela falou: olha só, eu dei para os homens tudo que eu podia da minha beleza, né, e da minha juventude, e eu vou usar agora a minha experiência e o que eu acumulei para ajudar os animais. E virou as costas e nunca mais voltou. Foi uma figura extremamente controversa, mas extremamente poderosa também. Eu acho que o cinema nunca foi o mesmo e nunca vai existir alguém como Brigitte Bardot. Sadowski, é fácil da gente encontrar hoje em dia filmes com a Brigitte Bardot nos streamings da vida aí? É fácil de achar ou isso está muito escondido, está nos subterrâneos ali? Olha, não é, viu, Mauro? O streaming, a gente sabe que o streaming, não só no Brasil como no mundo, ele não é lá muito generoso com o cinema clássico. E aquilo que a gente quer fazer um garimpo, né? A gente não consegue achar muita coisa. Eu até levantei faz um tempo para o UOL, quando ela começou a ficar mais doente e tal, uma lista de filmes. Eu fui levantar o que tinha em streaming e a gente fica um pouco decepcionado, né? Da baixíssima oferta. Existem algumas coisas disponíveis, eu acho que o pessoal precisa, sabe, abraçar o Google e buscar em que streams estão disponíveis, né? Talvez em streams que não sejam os principais, mas talvez agora, na ocasião da morte dela, se inspirem em pelo menos colocar os filmes principais disponíveis. Mas a gente sabe que o cinema, fora da grande massa, né, dos filmes mais tradicionais e midiáticos, é muito difícil a gente achar. Até os filmes mais novos fica difícil de achar. Eu queria rever Viva Maria, que eu acho que é de 65 ou 67,
que na minha lembrança de juventude, de infância, foi o primeiro filme que eu vi com a Brigitte Bardot, provavelmente numa sessão da tarde da vida, alguma coisa assim. E a memória que eu tenho do filme é muito vívida, né? É um western, é uma comédia, então eu queria muito hoje rever Viva Maria, mas eu acho que eu vou ficar na vontade. Pois é, pois é. Vamos ver se a gente consegue cavucar aí as entranhas do serviço de streaming para ver se a gente descobre alguma coisa, se de repente, como você falou, assim, nesse momento, alguma rede de TV, algum estúdio traz de volta aí os filmes dela para a gente poder ter à disposição e para as gerações novas entenderem o que foi Brigitte Bardot. É muito fácil hoje a gente falar de uma certa liberdade da mulher, que ainda não está 100% conquistada, né? Mas é graças a essas pioneiras e graças também à cultura, né, gente? Impressionante o papel que a cultura tem nessas mudanças de comportamento. Ela reflete, mas ao mesmo tempo, às vezes, serve para acelerar também, né, Sadowski? E pensa que a gente está falando de filmes do final dos anos 50, do começo dos 60, quando havia um movimento de transformação social e cultural muito grande no mundo todo, e tivemos pessoas-chave que, de fato, fizeram a coisa andar, fizeram a coisa caminhar. Eu não sei se era um movimento consciente, acredito que não tivesse sido um movimento consciente, mas ela era essa pessoa, né? Então, eu lembro que a família dela não queria que os filmes fossem exibidos com as cenas de nudez, e às vezes não cena de nudez, ela dançando de uma forma sensual, mas eram coisas que o cinema, né, e os bons costumes não aceitavam. Mas a gente pensando que o cinema francês dos anos 60 de fato quebrou todas as barreiras narrativas, estruturais, de estilo, a Brigitte Bardot ajudou também a quebrar as barreiras de gênero também, né, de mostrar que o papel das mulheres tinha que ser não só de fazer o que elas queriam, no papel que elas queriam, mas de não ter que responder a ninguém por causa disso. Então é muito importante a gente aprender com o passado. É muito fácil hoje, eu sei que uma geração nova está se atendo mais nos últimos anos de vida, né, na história mais recente da Brigitte Bardot, não só como ativista, mas a parte do racismo, que ela foi condenada por racismo, né, da islamofobia que ela mostrou. E eu tento pensar que, tipo, uma senhora de 80, 90 anos, vendo o país dela experimentando mudanças, eu tento não julgar, né? A gente sabe que o comportamento é reprovável, mas a gente sabe que tudo tem um contexto para a gente poder colocar também. Então, acho que tudo tem que ser observado e colocado o seu peso. A gente não pode nunca ignorar quem a Brigitte Bardot foi no fim da vida, e a gente não pode de forma alguma olhar para o lado, para o legado imenso que ela deixa para o cinema e para a cultura.